Amém. Então vamos dar início a esse culto, né? Gostaria de mais uma vez convidar você a abrir a palavra de Deus lá no Salmo 62. Nós vamos ler ali os versículos 1 e 2, depois nós vamos pular lá para o versículo de número 5. Salmo 62, verso 1. Palavra de Deus nos torre segura, jamais serei abalado. Versículo de número 5. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Somente ele é a rocha que me salva, ele é a minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção no próximo versículo que diz: confie nele em todos os momentos, ó povo, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Eu vou ler mais uma vez ali o Salmo 62, versículo 8, que diz: confie nele em todos os momentos, ó povo, derrame diante dele o coração, pois ele... Vamos iniciar, vamos compartilhar da palavra mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por esse momento, ó Deus querido, qual Deus nós estamos aqui, Senhor Jesus, reunidos, ó Pai, por meio, Senhor Jesus, dessa live, ó Pai, desse vídeo. Pai, que o Senhor possa se fazer presente, Senhor Jesus, em cada lar, Senhor Jesus, e em cada coração, Senhor Jesus, dessas pessoas, ó Deus, que participam, Senhor Jesus, desse culto, Deus. Ó Pai, nós clamamos, Senhor Jesus, Deus, pelo seu sangue, ó Deus precioso, sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós clamamos, Senhor Jesus, pela sua proteção, ó Deus, o salmo. Deus, desde agora, ó Pai, e para sempre, Tu és o nosso Deus, ó Pai, Tu és aquele, ó Deus, em quem nós podemos confiar, Pai, Tu és o Deus da nossa salvação, Jesus. Por isso, ó Pai, nessa noite, ó Deus, nós queremos derramar, ó Pai, os nossos corações, ó Pai, diante de Ti, Jesus. Ó Pai, para dizer, ó Deus, que o Senhor é formoso, ó Deus querido, para dizermos, ó Pai, o quanto nós precisamos de Ti, Jesus. Ó Pai, Tu és mais importante, ó Deus, do que o ar, ó Pai, que nós respiramos, Senhor Jesus. Ó Pai, obrigado, Deus querido, pelo cuidado que o Senhor tem conosco, Deus. Obrigado, Senhor Jesus, porque todos os dias, ó Pai, a sua misericórdia, ó Pai, nos alcança, Senhor Jesus. Nós te louvamos, ó Pai, por tudo aquilo que Tu és, ó Deus querido, e por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Te louvamos também, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, ó Deus, porque nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem o controle de tudo, ó Deus querido. O Senhor governa, ó Pai, o universo, ó Deus, na palma de Suas mãos, Jesus. Ó Pai, por isso a Ti, ó Deus, nós rendemos honra e glória, ó Pai, para todos sempre, Jesus. E que dos nossos lábios, ó Pai, dessa noite, ó Deus, saia um perfeito louvor, ó Pai, e que nós consigamos, ó Deus, ó Pai, alcançar seu coração, Senhor Jesus. Por isso, ó Pai, estenda sobre nós, ó Pai, o seu cetro de justiça, ó Pai querido, e nos permita, ó Pai, entrar, ó Deus, diante da sua presença, Senhor Jesus. A sua palavra nos diz, ó Deus, que um coração, ó Pai, quebrantado e contrito, o Senhor jamais desprezaria, Deus. Por isso, ó Pai, nós nos humilhamos, ó Pai, nós nos despimos, ó Pai, de nós mesmos, Senhor Jesus, nessa noite, ó Deus, para receber, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Fala, ó Pai, aos nossos corações, ó Deus, através da palavra, Senhor Jesus. Ó Pai, que em meio aos louvores, ó Pai, o Senhor trabalhe também, Senhor Jesus, no íntimo do nosso ser, ó Pai, mudando, Senhor Jesus, a nossa forma de pensar, ó Deus, a nossa forma de agir, ó Pai querido, e que o seu Espírito Santo, ó Pai, possa, Deus, se fazer presente, ó Deus, aqui, ó Pai, Senhor Jesus, e em cada lar, ó Deus, representado, Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos cantar aquela canção que diz Me Derramar, que faz conexão aqui com esse versículo que nós lemos lá de Salmo 62. Vamos dizer para o Senhor o quanto Ele é formoso e o quanto nós precisamos dEle. Aleluia. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar.
te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia, nós precisamos de Ti, Senhor Jesus, mais do que qualquer coisa, ó Pai. Nós precisamos, Senhor Jesus, te conhecer, ó Pai, na plenitude, ó Deus querido, aquilo que Tu és, ó Pai. Deus, por isso nós queremos declarar, ó Pai, nessa noite, Senhor Jesus, que nós queremos te conhecer, ó Pai, na sua intimidade, Senhor Jesus. Aquilo, ó Deus, que o Senhor tem para se revelar a nós, ó Pai. Oh Deus, o Senhor nos amou, ó Pai, de uma forma, Senhor Jesus, sobrenatural, ó Pai querido. Ó Pai, esse é o motivo, ó Deus, de nós Do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou o jardim em mim. Obrigado pelo seu amor, Jesus. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebemos. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares.
ele, Yeshua. Declare mais uma vez. Yeshua. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Obrigado, Jesus, pelo seu amor, ó Pai, que nos amou, Deus, de uma forma incondicional, Jesus. Nós te louvamos, ó Pai, e bendizemos o seu santo nome, Deus, porque tu és lindo, Senhor Jesus. Ó Pai, a sua graça, Deus, e a sua presença, Deus, nos envolve, Senhor Jesus, todos os dias, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai querido, e bendizemos a Ti, ó Deus. Aleluia. Glória a Deus. Gostaria que, nesse mesmo espírito, você preparasse seu coração para nós ouvirmos a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Aleluia. Convido o pastor Luiz a tomar a posição. Glória a Deus. Glória a Deus, boa noite, irmãos, paz seja convosco. Espero que estejam todos bem, debaixo da graça poderosa do nosso Deus. Temos aí a oportunidade de mais uma vez louvarmos e bendizermos o nome do nosso Deus. Eu queria compartilhar uma palavra com vocês nessa noite, lá do livro do profeta Jeremias, no capítulo 29. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Jeremias 29. Você que está aqui com a sua Bíblia aí na sua mão, nós vamos ler o versículo de número 11, que diz assim: Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então nós vemos Jeremias, ele profetizou antes do cativeiro e depois dentro do cativeiro. Então Jeremias, como eu estava dizendo, Jeremias ele profetizou antes do cativeiro e depois dentro do cativeiro ainda, continuou a sua profecia. Ele traz aqui algo que vem da parte de Deus para aquele povo, dizendo assim que o Senhor sabia os planos que tinha para eles, planos de paz e não planos de mal, para dar a eles uma esperança e um futuro. Então nós vemos que o Senhor, mesmo o povo estando dentro do cativeiro, o Senhor tinha um plano para a vida deles. Nós estamos vivendo nessa altura do campeonato, aí, nesse período de pandemia, ele vem se estendendo. Nós achávamos que ele ia acabar rapidamente, mas infelizmente ele está avançando e deve ainda passar por esse mês inteiro, talvez uma parte do mês seguinte. Parece que também nós estamos dentro de um cativeiro, mas nós estamos dentro de um cativeiro, mas somos livres para adorar o Senhor nosso Deus. Quando Jeremias está profetizando para eles, dentro do cativeiro, ele dizia o seguinte: olha, não deixem de casar os seus filhos e as suas filhas, continuem comprando, fazendo negócios, plantando e principalmente orando para
que a Babilônia fosse tudo bem, porque a prosperidade deles dependia do sucesso babilônico. Então, se a Babilônia fosse bem, tivesse tudo bem, eles também iam prosperar. Então o Senhor tinha um plano para eles aqui, um plano de paz. E esse plano ele está trazendo uma esperança e um futuro. Ou seja, o Senhor não tinha esquecido deles, muito embora eles estivessem dentro do cativeiro, estivessem como escravos. O Senhor continuava acreditando e confiando neles, porque o Senhor tinha um projeto ainda. Então, nesse momento que nós estamos enfrentando essa situação, nesse momento da história, né, do século 21, ano 2020, o Senhor continua tendo um plano para a minha vida e para a sua vida, e Ele ainda tem uma esperança e um futuro. Esse momento vai passar, essa pandemia vai passar, e nós precisamos estar fortalecidos no Senhor, para que quando voltemos a congregar novamente, possamos ser visitados por uma presença maravilhosa do Senhor. É óbvio que essa visitação do Senhor não depende de nós estarmos dentro do templo. O Senhor pode nos visitar dentro da nossa casa, né, no momento de oração, no momento de comunhão, de adoração, de leitura da palavra. O Senhor pode nos visitar também. Então, é importante que você continue praticando essas coisas. Porque Jeremias dá uma instrução para o povo continuar acreditando, né? E nós vemos que, pela história, que o profeta Daniel estava dentro desse cativeiro. E dentro desse cativeiro, Daniel ele não parou de adorar o Senhor. O plano que ele tinha, o projeto, o planejamento de Daniel era de orar 3 vezes ao dia ao Senhor, manhã, tarde e noite, deduzo assim. E mesmo no cativeiro, ele não parou esse procedimento, porque ele entendia quem era o Senhor que ele servia. Então eu e você, nesse momento que nós estamos enfrentando da pandemia, não podemos parar de orar, de ler a palavra, não podemos deixar de ser cristão nesse momento, precisamos continuar sendo como já éramos no passado. Então, no versículo número 10 ali de Jeremias, voltando um pouquinho, diz assim: assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, atentarei para vós e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Ou seja, 70 anos de cativeiro estava previsto, e aqui eles estariam, então, depois de cumprindo esses 70 anos, eles estariam voltando para o seu local, para a sua terra natal. Eles encontraram situações muito adversas, porque pela história nós sabemos que estava tudo desolado, tudo acabado, o templo destruído, as riquezas do templo tinham sido levadas embora, então estava um caos. Mas o Senhor continuava tendo um plano, uma esperança e um futuro para eles. Assim, eu e você, quando passar essa pandemia, quando passar essa situação, o Senhor continua tendo um plano, uma esperança e um futuro para nós. Então nós precisamos continuar firmes. Então, quando eles vão voltar para a sua terra, para o seu local, eles teriam que ter uma reconstrução total. Eles teriam que, na volta do cativeiro, teriam uma reconstrução do templo. Eles precisavam reconstruir o templo que tinha sido destruído e tinham levado tudo. Então, quando eles voltam, agora eles têm um processo da reconstrução. Reconstruir é bem complicado, é bem difícil, porque é mais fácil construir novo do que reconstruir. E nós vemos que o Senhor tinha esse plano para a vida deles. Se você quiser acompanhar comigo ali em Esdras, se voltar um pouquinho, logo depois de Crônicas você vai encontrar Esdras. Então você vai encontrar Reis, né? Depois primeira e segunda Reis, depois você vai encontrar primeira e segunda Crônicas, e daí você vai encontrar o livro de Esdras. Então se você quiser lá ver comigo, é interessante porque quando eles estão voltando do cativeiro, alguns não queriam voltar de lá. Por que não queriam voltar? Porque a Babilônia era o centro, né, o principal centro do mundo antigo. Naquele momento, teve pessoas que não queriam voltar, não quiseram voltar do cativeiro. Quiseram ficar morando na Babilônia, servindo lá, morando lá como eles já estavam acostumados durante esse tempo do cativeiro. Eu acredito que não vai ser diferente no nosso meio. Vai ter pessoas que não vão querer voltar, porque vão se acostumar com essa mordomia, né, de ter um culto online, de estar dentro da sua casa, do conforto,
E tem algumas pessoas que não vão querer voltar, e nós vamos ter um trabalho bem duro pela frente para que nós possamos, né, trazer essas pessoas de volta para não deixar de adorar o Senhor no templo, que sempre foi o plano e o propósito do Senhor. E quando eles voltam do cativeiro, eles têm essa responsabilidade agora de reconstruir o templo. Então, se você olhar comigo aí em Esdras, capítulo número 2, o versículo 68 e 69, a primeira coisa que eles vão ter agora que começar aqui seriam com as ofertas. Então, o versículo 68 e 69 diz assim: alguns dos cabeças das famílias, vindo à casa do Senhor que habita em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus para restaurarem no seu lugar, conforme os seus recursos, deram para a tesouraria da obra em ouro 61.000 dracmas e em prata 5.000 arratéis e 100 vestes sacerdotais. Então nós vemos aqui que a primeira coisa que eles tinham que fazer agora era uma oferta para a reconstrução. No nosso retorno depois da pandemia, nós vamos também ter que apresentar uma oferta ao Senhor. Mas essa oferta ela não é uma oferta financeira. Nós vamos ter que apresentar ao Senhor uma oferta de gratidão ao Senhor por Ele ter mantido vivo, nos guardado, nos protegido, nos sustentado, trazendo graça para as nossas vidas durante todo esse tempo. Então, eu já estou programando isso, que no retorno, quando estiver totalmente liberado, nós vamos fazer um culto de ação de graça ao nosso Deus. E eu creio que nós vamos ter uma visitação muito poderosa do Senhor nesse dia, porque nós vamos prestar toda a nossa gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez na minha vida e na sua vida durante esse período. Então, quando eles voltam do cativeiro, a primeira coisa que eles têm aqui que fazer é a sua oferta. E aí no versículo do capítulo 3 de Esdras, se você olhar no título da sua Bíblia, se você tiver com ela aberta, você vai ver que agora eles vão ter a reconstrução do altar. Aleluia. Eu espero que o seu altar não esteja destruído, mas se porventura estiver, vai ter uma reconstrução. E nós vemos que essa reconstrução do altar, veja o versículo número 11 até o 13, diz assim, olha. Eles cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor. Ele é bom, o seu amor dura para sempre sobre Israel. E todo o povo levantou grande brado quando louvaram ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da casa do Senhor. Então nós percebemos aqui que o templo estava destruído. Muitos, porém, dos sacerdotes e levitas e cabeças de família mais idosos que tinham visto a primeira casa choraram em alta voz quando viram o fundamento desta casa sendo lançado, mas muitos levantavam a voz com gritos de alegria, de maneira que não se podia distinguir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo bradava em alta voz e o som se ouviu de muito longe. Então nós vemos aqui que no retorno do cativeiro, quando eles estão voltando, acontece algo assim muito tremendo, porque os que eram mais antigos, mais idosos, eles ficaram entristecidos porque o templo tinha sido destruído, enquanto que os mais novos estavam jubilosos, alegres, felizes, louvando o Senhor por tudo que o Senhor estava fazendo naquele momento. No nosso retorno vai ser algo muito tremendo e poderoso também, porque haverá um misto de choro, um misto de alegria no nosso meio, porque o Senhor ele vai estar recebendo a minha e a sua oferta direto do nosso altar, quando nós pudermos novamente nos reunirmos no templo. É importante que nós estejamos preparados para isso. É muito importante isso, porque o inimigo ele não para, ele não cessa. E se você olhar o capítulo número 4 aí de Esdras, você vai observar que existe uma oposição à reconstrução. Queridos, o inimigo não quer que eu e você tenhamos uma reconstrução. Ele quer nos deixar por baixo, quer nos deixar caídos, sem esperança. Mas nós precisamos estar lembrando da palavra que o Senhor nos trouxe. Que o Senhor nos continua com os planos sobre a minha e sobre a sua vida, para nos dar uma esperança e um futuro. E aqui, então, o inimigo, como sabendo disso, ele começa a se opor a isso, porque
Israel ia se levantar novamente. E aqui nós vemos, então, veja do versículo 1 até o 5 do capítulo 4, quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os que voltaram do exílio estavam edificando o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscamos a vosso Deus, como também lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para aqui. Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de família de Israel, porém, lhes responderam: não convém que vós e nós edifiquemos a casa do nosso Deus. Nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, o rei da Pérsia. Então o povo da terra pôs-se a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo para que não continuasse a construir. Alugaram contra eles conselheiros para que frustrassem o seu plano durante todos os dias de Ciro, rei da Síria, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, quando nós retornarmos, nós vamos ter que reedificar muitas coisas. E nessa reedificação, o inimigo vai tentar desanimar, frustrar planos, achar que não vale a pena, que estava cômodo ficar em casa. Não é isso que o Senhor tem planejado para as nossas vidas. Ele quer nos ver na sua casa, adorando, engrandecendo e bendizendo o seu santo e poderoso nome. Não caia nessa armadilha do inimigo. Não caia nisso, porque eu e você que temos que reconstruir o templo. Eu não posso reconstruir o seu e você não pode reconstruir o meu. Nós temos que reconstruir o altar novamente, voltar à nossa essência da adoração, como nós já éramos, e estar fortalecidos por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Porque Ele tem planos, uma esperança e um futuro para a minha e para a sua vida. Não deixe que as armadilhas do inimigo tente te frustrar, dizendo que não vale a pena, que é mais cômodo ficar em casa. Realmente é muito mais cômodo ficar em casa na tranquilidade do seu lar, aí no aconchego do seu lar, no conforto do seu lar. Mas quando nos dispomos a servir o Senhor, nos colocamos na sua presença, Ele tem um plano e um propósito maravilhoso para mim e para a sua vida. Esse tempo está programado pelo Senhor, esse tempo está determinado por Ele para que eu e você continuemos firmes na sua presença para glorificar, exaltar e bendizer o seu santo e poderoso nome. Então nós precisamos entender que o retorno vai ser bem trabalhoso. Vai ser bem trabalhoso, mas vai valer a pena. Porque nós vamos, além de reedificar o nosso altar, nós vamos ser aqueles que vamos atrair outras pessoas para a casa do Senhor, para a presença dele. Sabe por quê? Para que todos tenhamos um grande mover do Senhor nas nossas vidas novamente. Eu creio que no retorno a igreja vai voltar fortalecida. Muito embora alguns não vão querer voltar, eu entendo isso. Mas o Senhor tem um plano e um propósito para mim e para a sua vida, de atrair outras pessoas para a presença do Senhor. Eu tenho acompanhado alguns grupos de vocês e tenho visto o esforço de alguns para atrair outras pessoas. E é interessante que o Senhor tenha atraído outras pessoas para que o nome dele seja engrandecido. Então nós estamos trabalhando para o reino de Deus. Continue fazendo isso, porque certamente vai valer a pena. Se você quiser voltar comigo lá no livro do profeta Jeremias, nós vamos ver mais algumas coisas lá. A partir do versículo 12 até o 14, diz assim: então me invocareis. Primeiro, no versículo 11 fala que o Senhor tinha um plano e uma esperança e um futuro. Aí no versículo 12 diz assim: então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e vos congregarei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então nós vemos aqui que nós temos agora uma outra etapa, invocar o nome do Senhor. E quando nós orarmos a Ele, Ele vai estar ouvindo a cada um de nós. Amém.
Nós lembramos lá do texto de 2 Crônicas 7, o 14 e o 15, né, que diz lá: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Mas o versículo 15 eu acho muito mais impressionante. Diz assim: pois os meus olhos e os meus ouvidos estarão atentos à oração deste lugar. Amém. Quando nós voltarmos e começarmos a clamar o Senhor de uma forma grandiosa, né, com uma quantidade grandiosa de pessoas, nós vamos invocar o Senhor, e espero que o nosso grito seja ouvido por toda a vizinhança, que o nosso brado seja ouvido por toda a vizinhança, para que a visitação do Senhor seja grandiosa no nosso meio. E o versículo 14 diz assim, versículo 13 diz assim: nós vamos achá-lo quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. O Senhor vai sondar o meu e o seu coração. E o versículo 14 diz assim: olha, eu serei achado de vós, diz o Senhor. Ou seja, Ele vai permitir que eu e você o encontremos, baseado na atitude do nosso coração. Ele vai permitir que eu e você achemos Ele. É como o pai que brinca com o filho, com a filha, e esconde-se atrás da cortina, mas deixa o pé à mostra, só para que o filho perceba que ele está atrás da cortina. Assim será Deus, Ele vai permitir que eu e você o encontremos. Ele vai deixar os pés para fora da cortina para que eu e você possamos encontrá-lo de uma forma muito maravilhosa, tremenda e poderosa, porque nós seremos achados dele, ou Ele permitirá que nós o achemos, para que a nossa esperança venha a ser renovada. Ela não acabou, a esperança continua, a esperança está sendo renovada, porque o Senhor tem preparado um futuro grandioso para a igreja. E esse futuro grandioso que o Senhor tem preparado para a igreja, nada mais, nada menos que é o céu. Amém. Se nós queremos ir para o céu, nós precisamos encontrar o Senhor. Nós precisamos ter um coração limpo, coração puro diante dele. E quando nós temos essa atitude diante do Senhor, Ele vai permitir Amém, Jesus. que eu e você o encontremos para a glória do nome dele. Amém. Então nós vemos que o Senhor tem uma esperança e um futuro para a minha e para a sua vida. A diferença desse tempo de Jeremias para o nosso tempo é que a reconstrução deles era uma reconstrução física, de um templo físico. Lançar os alicerces, levantar as estruturas, colocar as paredes, fazer tudo de novo. No nosso tempo agora, ele é uma construção espiritual. O Senhor quer que eu e você venhamos a mudar de nível. O Senhor quer que eu e você sejamos num nível diferenciado, não dando mais importância a pequenas coisas, mas que tentam nos tirar da presença do Senhor, mas estar ligado nele de uma forma muito maravilhosa e tremenda, porque ele tem planos maravilhosos para a minha e para a sua vida. Vai ser uma reconstrução espiritual. Aqueles que estão com a sua casa preparada, aqueles que estão com a sua casa limpa, adornada, vão receber uma visitação poderosa do Senhor. E aqueles que não estão, reconstruirão o seu altar e também receberão essa visitação que vem do Senhor, porque Ele é poderoso para fazer muito mais, mas muito mais mesmo, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Nós temos que estar focados agora na parte espiritual. Não é mais tempo agora de nós nos preocuparmos com as coisas materiais. Mas eu não quero dizer que você deixe de sonhar com os seus planos, seus propósitos, continue com eles vivos, ativos, mas primeiramente coloque o Senhor na sua vida. Reconstrua o seu altar, faça do seu altar algo que agrade ao Senhor, porque quando nós agradamos o Senhor, Ele vem e nos visita de uma forma tremenda e maravilhosa. Por isso, continue firme no seu propósito, não desanime, lutas vêm, processos vêm, mas saiba que o Senhor é aquele que está à minha e à sua frente. Eu sei que nós estamos passando por situações difíceis. De algumas pessoas eu sei, no nosso dia a dia, algumas pessoas ficaram sem emprego, outras ficaram doentes, outras estão internadas, outras estão passando dificuldade financeira, outros estão passando com dificuldade até com o alimento. Nós sabemos dessas coisas e temos procurado ajudar as pessoas da melhor maneira. Quando chega o nosso conhecimento, nós estamos tentando da melhor maneira ajudar as pessoas. E isso que nós queremos fazer é para que você continue firme naquilo que o Senhor tem preparado. É só um tempo de batalha.
Saiba que se o Senhor permitiu essa prova na sua vida, é porque Ele tem um plano maior ainda. Ele tem uma esperança e um futuro para a sua vida. Não desanime, fique firme, porque o Senhor é aquele que vai trazer a provisão para a minha e para a sua vida. Continue firme, porque vai valer a pena. Na reconstrução do templo, que eles voltaram do cativeiro, eles tiveram que trazer a sua oferta voluntária para a reconstrução do templo. Colocaram lá então ouro, colocaram prata, colocaram as vestes para que tudo fosse refeito. Agora, nessa reconstrução espiritual, a oferta não é financeira. A oferta vai ser do seu clamor, da sua oração, da sua adoração, e para que você enfrente toda a oposição do inimigo, você clamando ao Senhor, orando ao Senhor, lendo a sua palavra, deixando que Ele esteja à sua frente, porque o Senhor é aquele que cuida da minha e da sua vida. Queridos, eu estou enfrentando uma grande batalha na empresa, uma grande batalha mesmo, mas eu sei que o Senhor é aquele que vai trazer a vitória, porque eu estou colocando a minha confiança nele, não em nenhum homem. E é o Senhor quem vai trazer as estratégias para que lá a gente também receba a vitória no nome de Jesus. Por isso, não desanime nunca. As situações difíceis, elas servem para nos fortalecer. Queridos, quando nós enfrentamos batalhas, elas servem para nos fortalecer de uma forma maravilhosa. Então, quando nós passamos por qualquer batalha, em qualquer nível que seja, se for na área profissional, se for na sua vida pessoal, se for na sua vida ministerial, se for na sua vida conjugal, se for financeira, se for profissional, saiba de uma coisa, o Senhor, Ele permite isso, mas Ele não te abandona. Ele vai estar conosco o tempo todo. Como disse José Carlos, Deus é bom, em todo o tempo Ele é bom. Amém. Aleluia! Porque o nosso Deus é um Deus que Ele cuida de nós tremendamente. O que temos que passar não adianta, é eu e você que temos que passar. A situação que vem na nossa vida é para que nós enfrentemos, mas o Senhor não nos abandona. Lembrando do texto de Mateus capítulo 28, quando Jesus está ascendendo ao céu, aos céus, Ele diz para os seus discípulos o seguinte: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Ele está conosco também, porque nós também somos seus discípulos. Então, o Senhor não nos abandona. Não é tão simples, eu sei, é difícil, eu sei, mas o Senhor não nos desampara. E para encerrar, eu quero ler um texto de Salmos com você, o Salmo de número 34. E aí eu quero encerrar a minha palavra nessa noite com esse texto que o Senhor colocou no meu coração para trazer para as nossas vidas. Capítulo 34 do livro de Salmos. Diz assim, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Fique com essa palavra no seu coração essa semana. Guarde isso no seu coração. Salmo 34, 19. Escreva em algumas partes, coloque em algumas partes da sua casa, no espelho do banheiro, no espelho lá no seu quarto, grudado na porta a hora que se for sair, que você vai estar lembrando desse Salmo 34, 19. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Escreva, quando as pessoas que estudavam, faziam cursinho, colocavam fórmulas em todo o tempo, em todo o quarto, atrás da porta do quarto, dentro do guarda-roupa. Faça isso você também. Coloque na porta do teu quarto, na porta da saída da sua casa, no espelho do banheiro, no espelho do quarto, lembrando disso aí, ó. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todas. Amém? Eu queria encerrar essa palavra deixando para vocês isso, porque o Senhor, Ele tem um plano para a minha vida e para a sua vida. Ele tem uma esperança para a minha vida e para a sua vida. E ainda Ele tem um futuro para a minha vida e para a sua vida. Então fique tranquilo, porque o Senhor é aquele que cuida da minha vida e da sua vida, no nome de Jesus. Amém?
Eu já queria aproveitar esse tempo aqui e lembrá-los que na próxima semana, próximo domingo, vai ser o nosso culto de Santa Ceia, independente de estarmos na igreja ou não, nós vamos estar fazendo o nosso culto de Santa Ceia. Como eu acho que nós não teremos liberação ainda essa semana, eu tive dando uma olhada na curva em Curitiba e ela está descendo já, mas eu acho que ainda não vai ter liberação para as igrejas, então nós vamos preparar a nossa ceia e vamos ser, mesmo que online, todo mundo junto. Amém? Então eu queria que já você preparasse o seu pão, o seu suco aí na sua casa, para que a gente possa estar celebrando, mesmo que à distância, a Santa Ceia do Senhor, relembrando tudo que Ele fez naquela cruz pela minha vida e pela sua vida. Amém? Eu quero agora orar com você, você que porventura está enfermo, se for possível, coloque a mão sobre a enfermidade, senão nós vamos estar agora colocando diante do Senhor e que você se coloque na presença dEle. Senhor meu Deus, na Tua presença, eu quero colocar, Senhor Deus, todas as pessoas, Senhor Deus, que estão enfrentando uma enfermidade física, em nome de Jesus. Quero colocar a Dona Laura, Senhor Deus, na Tua presença. Hoje mesmo, Senhor Deus, o Senhor me permitiu que eu falasse com ela e ela disse que a probabilidade de ela ter alta amanhã é bem grande, que ela já melhorou. E nós queremos agradecer o Senhor pela Tua mão agindo na vida dela, Senhor Deus. E também eu peço que o Senhor esteja vindo na vida de cada uma das pessoas que porventura estiverem enfermas. Que o Senhor visite, entre com a sua mão de poder e graça, e que o Senhor alcance cada uma delas, Senhor Deus, trazendo cura, Pai, no nome de Jesus. O Senhor que formou cada um de nós no ventre da nossa mãe, nada foi encoberto ao Senhor. Se necessário for, ó Pai, o Senhor é poderoso para colocar um órgão novo, Senhor Deus, na vida dessa pessoa. E assim nós estamos deixando elas na Tua presença, orando no nome poderoso de Jesus, para que todo mal, toda enfermidade saia, desapareça, retroceda, bata em retirada e vá para o local em que Jesus determinou na cruz do Calvário e de lá não saia mais. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então eu conversei com a Dona Laura hoje por telefone, a probabilidade dela ter alta amanhã é bem grande, regrediu o quadro dela lá, a medicação deu certo, ela está se alimentando bem, então está tudo certo para a glória do nome do nosso Deus. Quero agradecer você que orou, você que colocou a vida dela na presença do Senhor. Tendo mais notícia, amanhã nós vamos estar publicando lá, e para que vocês fiquem cientes no nome de Jesus. Quero profetizar sobre a sua vida, sobre a sua família, uma semana abençoada no nome de Jesus. Em tudo que você colocar a sua mão, prospere, dê certo, em nome de Jesus. Se porventura forem fazer algum negócio no decorrer dessa semana, que o Senhor esteja à frente, trazendo vitória para cada um de vocês. E que vocês não sejam enganados nem trapaceados, antes seja uma grande bênção para a vida de vocês, no nome poderoso de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com cada um de vocês, hoje e sempre. Deus abençoe vocês. Quarta-feira nos encontramos de novo, às 20 horas. Vamos estar celebrando mais uma vez o nome do nosso Deus. Amém? Então Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor e até a próxima. Um abraço, um beijo no coração de todos. Estou com saudades, mas logo nós vamos estar reunidos de novo em nome de Jesus. Um abraço, até mais.